Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Rogai por nós. Também. Manda ver, Tobias. Todos estão conseguindo escutar bem? Meu computador é um computador já mais velho, tive uma queda brusca de energia aqui em casa agora há pouco e fiquei meio que na mão com ele. Mas todo mundo respondeu bem. Então, boa noite ao senhor Leonardo, que eu não conheço ainda pessoalmente, conheci agora, um prazer. Senhor Gustavo, igualmente. Matheus, já tive o prazer de conhecer. Luísa é brother de casa. O Léo você conhece, ele estava em casa no dia do churrasco. Ele estava no cantinho sentadinho. Ele chegou lá. Ele cortou o cabelo, por isso. Ah, tá. Agora faz sentido. Tudo fez sentido agora. E quando o Luiz falou para a gente conversar, né? A gente organizou ali alguma coisa. Ele queria que eu falasse em específico de um livro, mas como eu li o livro já há alguns anos. Eu não sei se é para mim, mas tá cortando. Deu uma enrascada, Tobias. Descer a net aí. Ixi, deu um lag aí, né? É a minha internet zoada aqui. Eu não sei o que indo. Mas, enfim, para começar a falar do Viktor Frankl, eu quero colocar um problema inicial logo de cara, para todo mundo que estiver aqui conosco nesse momento. A questão é, o que é tão importante na sua vida que mesmo você estando completamente preso, né, você está preso, jogado em alguma cadeia, alguma coisa, sem opção e sem vislumbrar assim, uma possibilidade de escapar, né, te faria ainda tentar sobreviver, né, tentar agir de uma forma a sustentar o mínimo de esperança possível, jogando tudo para frente, assim, olha, vai acontecer alguma coisa. O que é tão importante para você é esse ponto. E mesmo se você não tiver esperança nenhuma, o que é tão importante que vai te fazer enfrentar a morte sem titubear? É ter uma coragem assim heróica. Em resumo, nessa pergunta, né, qual que é o sentido da sua vida? Por que isso? Essa pergunta, ela abre a conversa porque sempre que a gente fala do Viktor Frankl, é imediato falarmos sobre o sentido da própria vida, por que você está vivo. E essa é uma pergunta praticamente contemporânea, tá? Porque a condição de se ver hoje sem muito sentido, com essa vida jogada, assim, vou fazer o que der e tudo mais, é uma coisa muito contemporânea, e eu vou explicar o porquê. Porque nós atravessamos um período no qual nós perdemos toda a nossa raiz. Explico. Porque eu vou usar um termo aqui que é o seguinte. Primeiro, nós tínhamos uma vida que era encaminhada. Eu digo encaminhada no seguinte sentido. Nós seguíamos passos fáceis, entre aspas, né, que poupavam para nós algumas decisões um pouco mais complicadas sobre, por exemplo, o que eu vou fazer da vida depois que eu terminar o ensino médio para o vestibular, né? O que vai ser a minha profissão? Então, no passado, na antiguidade, no medievo, isso era muito fácil. Algumas poucas variações existiam, né? Mas nada muito extraordinário. Você não precisava ter muita preocupação. Era uma vida orgânica, você seguia alguns passos. Você nascia, você tinha seu pai era padeiro, muito provavelmente você seria padeiro. A não ser que aparecesse alguma coisa e, sei lá, resolvesse virar monge, virar sacerdote, alguma coisa assim. Então, eram pouquíssimas variações, poucas possibilidades, né? A vida religiosa, seguir o seu trabalho, ou se tivesse uma cruzada, você ia tentar a sorte em ganhar uma terra lá em Jerusalém.
Pronto, é um caminho que você tinha, as coisas estavam mais encaminhadas. Quando a gente entra no século XIX, depois de todo um processo de reestruturação da mente humana, que perdeu um referencial transcendente e parou de olhar para Deus como uma coisa importantíssima, o centro da vida, e passou a olhar para si mesmo, para dentro dela mesma, para a própria condição humana, a pessoa vai desenvolver, através de uma idolatria da razão, acreditando que poderia organizar o mundo inteiro em uma estrutura racionalista, não é nem racional, é racionalista, que ia prometer uma vida 100% organizada racionalmente. Quer dizer, uma perspectiva mais hegeliana, marxista, positivista, de que, com a razão, você teria o controle do mundo, e esse controle do mundo é igual ao controle. O homem ele teria conhecimento total de si mesmo, da natureza e da história. Você tem na história todas as possibilidades de atividades humanas que poderiam surgir. Aí ia chegar um determinado momento que, alcançado o ápice da humanidade, a totalidade do conhecimento, o homem não teria nenhuma novidade mais no campo histórico, no campo das suas ações. Então, a vida seria 100% organizada. Para Hegel, o Estado organizaria isso tudo. Da mesma forma que os positivistas tinham essa ideia. Um Estado que nos colocaria nos trilhos. Só que aconteceu um porém, que toda essa estrutura, essa forma de estruturar a vida, de racionalizar a vida, levou, inevitavelmente, ao século dos genocídios, o século XX. E ali no século XX, toda essa utopia de controle absoluto do mundo, do cosmos, caiu por terra, porque as pessoas foram vendo que, por mais organizados que sejam, por mais que o comunismo tivesse grandes promessas, por mais que o Estado fosse o grande gestor da vida, não aconteceu. E a religião já tinha sido desacreditada nesse processo. Foi um processo racionalista. A religião estando desacreditada, as promessas racionalistas estando desacreditadas, porque geraram ali, de um lado, começar ali pelo genocídio armênio, que a Turquia promoveu, uma limpeza étnica, similar a que os nazistas fizeram na Alemanha, o que os comunistas vão fazer na condição, nós vamos encontrar as seguintes possibilidades. De um lado, você vai ter aqueles que são nihilistas, dizem que nada existe, dizem que a vida é uma merda, você tem que aproveitar isso o máximo possível, e você não aproveita disso aqui nada, nós somos um erro, a vida é uma desgraça, nada existe. Do outro lado, você vai ter a turma que vai viver um perpétuo carpe diem. Quer dizer, a vida é um gozo a todo momento. Você tem que fazer tudo para você sentir prazer a todo instante. É um hedonista e é um tipo de hedonista, claro, que a gente vê nos nossos tempos, que é um hedonista que segue modas. Então, aquilo que está na moda e que é mais legal, que é mais descolado, você segue. Por quê? Porque é bom pra caramba. Você vai encontrar situações muito boas, você vai poder quebrar muitas lojas, você vai poder saquear muitos mercados, você vai poder derrubar muitas estátuas, você vai poder ter 300 mulheres de uma vez, você vai fazer sexo com cachorro, você vai fazer sexo com avião, você vai fazer sexo com tudo, né? É uma maravilha. E as consequências disso? As pessoas que seguem esses caminhos, elas entram primeiro, ou elas passam a fazer tudo que os outros fazem, que é o caminho de conformismo, que também entra no campo desse carpe diem, e da massificação. As pessoas não têm mais uma consciência para elas próprias avaliarem situações cotidianas e responderem sim ou não para aquilo que lhes é proposto. Então, elas seguem a massa, vai ali com a boiada. Alguém ali da internet toca um berrante e o restante segue. Um outro ponto passam a fazer aquilo que os outros mandam fazer, né? Que é um sistema, claro, de totalitarismo, que você não pode contrariar porque haverão repreendas
graves e, como você não tem uma capacidade, uma consciência de responder isso claramente, né, você acaba seguindo. A pessoa não tem uma capacidade de dizer um não, por quê? Porque para ela a reflexão até chegar a esse não é impossível. Então, nisso vai se formar essa frustração existencial. Uma frustração que é o mal de nosso tempo, seria essa patologia da qual nós passamos. Então, é importante a gente entender o que nisso. Como se perdeu todos os referenciais, como nós ficamos sem nada para nos segurar, não existe ninguém que cobre nada de nós. Nós seríamos como crianças mimadas que podem fazer tudo e que, ao mesmo tempo, não fazem absolutamente nada. Não tem mais aquela coisa de cobrar. Olha, eu quero que você dê o seu máximo, eu quero que você faça isso. Mas você tem aquelas pessoas que falam, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Os dois campos, eles são extremamente diferentes. Para aquelas pessoas que você impõe compromisso, e ela assume o compromisso com ela mesma, que ela vê o mundo, e ela fala, olha, eu tenho que cuidar agora da minha família, não importa o que eu vou fazer, eu tenho que cuidar para que a minha obra seja feita, eu tenho que cuidar da minha causa, eu tenho que cuidar desse meu povo. Para essas pessoas, a situação própria delas sempre é de um crescimento gradativo na ordem da própria vida, do que ela vê na própria vida. Ela não consegue parar, ela sempre pensa em crescer. Tá? Enquanto a outra, ela sempre fica fechada naquele eu sou isso mesmo. Um vai além de si. A forma como eu estou agora, ela não me serve, ela deve ser superada. Essa situação que eu vivo agora deve ser superada. Porque a minha família depende que eu ganhe mais dinheiro. A minha família depende que eu tenha um trabalho que possa dar uma condição melhor para eles. O meu próprio trabalho, a minha obra, ela precisa de um esforço maior. Eu devo estudar mais, eu devo produzir mais. Enquanto aquele outro que está ali, formei, fiz uma faculdadezinha aqui de, sei lá, vou chutar aqui um curso de administração. Perdoem os administradores, é só um exemplo vago, tá? Então, eu fiz aqui meu curso de administração, vou fazer um concurso, vou ficar nesse concurso o resto da vida, não preciso preocupar com mais nada, e final de semana eu vou farrear, beber, cair, levantar, transar. Domingo, eu vou na igreja por obrigação, até porque depois da missa rolam umas gatinhas na porta da igreja, então é importante. E só a segunda-feira volta. Então vive um ciclo que, se você chegar ali e dar uma no meio desse pessoal, de uma galera que pensa assim, e ele, sei lá, acontece uma grande perda na vida dele, ele tem que repaginar a vida dele inteira, ele não consegue. Vai faltar uma movimentação, porque ele fazia aquilo apenas para o gozo dele. E é aquele tipo de pessoa que, se cair, vai ficar ali na fossa, na lama, não se levanta, porque não consegue repensar a sua posição, porque não tem nenhum sentido a vida dele, a não ser aquele gozo do fim de semana. Agora, o outro que se propõe a crescer, se propõe a produzir, se propõe a servir alguém, ele pratica algo que o Viktor Frankl chama de autotranscendência. Essa autotranscendência é um fato existencial do homem que sempre aponta para além de si próprio, para uma direção que esteja alguma coisa, sua obra, suponhamos, ou para alguém, alguma pessoa a quem ele ama, ou aponta para os dois. O ser humano, necessariamente, aqui a gente entende bem o pensamento do Frankl,
ele naturalmente, ele tem essa característica de projetar-se. Ele projeta-se sempre. Eu estou aqui, mas eu devo pensar onde eu quero chegar. O Julián Marías, ele falava, inclusive, de uma condição futurista do ser humano, que é essa projeção que parte de uma noção de que hoje eu estou aqui, mas na minha vida, onde eu quero chegar? Na minha existência, o que eu farei? Né? E essa projeção, ela ocorre na medida que nos conhecemos e formulamos o que dará sentido para a nossa vida. Agora, aqui um ponto interessante. Esse projeto, esse projetar-se, essa autotranscendência, essa condição de futurista, ela apresenta-se para nós na medida que nos colocamos a dura tarefa de procurar nos conhecermos. Cada um conhecer a si mesmo. Ter uma consciência de si. Colocar aquela pergunta assim, cara, quem sou eu? Você vai pensando nisso, mas não precisa ter uma resposta para isso, assim, imediata, assim, explicar nos pormenores. É você entender quem é você, saber quais são os seus problemas, saber quais são os seus méritos, saber o que você pode fazer ou não pode fazer, né? Ter uma consciência boa, porque a consciência, inclusive, é extremamente importante para o sentido da vida, porque é a consciência que cada um formula que vai dar a ele a capacidade de não ser um conformista, de não seguir o pessoal da moda, da manada, do Black Lives Matter, ou que vai ser possível responder também contra os totalitarismos. Quando alguém impor alguma coisa para você, você não pode trabalhar porque tá tudo fechado, você vai virar e falar assim, meu amigo, eu vou trabalhar e não vai ser porque você está dizendo que eu não vou. Você até pode fingir que escutou, mas você vai ali, abre a loja de uma forma clandestina e tal, e vai ganhando sua vida. Porque você tem alguma coisa para fazer, tem alguma coisa para sustentar. Então, quando a gente percebe que falta essa consciência pessoal, né, de quem a gente é e daquilo que você almeja, quando a gente percebe que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de se permitir uma solidão, se permitir um silêncio, porque elas têm, inclusive, medo de escutar o seu próprio interior, ou pior, medo de não escutar o seu interior, porque é vazio, no máximo ele dá um eco do que escuta lá fora. Por isso que as pessoas gostam hoje muito de multidão, dessas manadas, dessa quantidade exorbitante de gente, de sempre estar escutando o que todo mundo está falando. Por quê? Porque por ser vazia, a pessoa não tem nada dentro de si, aquilo que é barulho de fora preenche ela. Então, quando a pessoa ela é desse jeito, tem essa perspectiva de vida, literalmente qualquer coisa serve, né? E onde não tem sentido nenhum, onde a vida não tem sentido nenhum, qualquer tipo de diversão barata é o que a sustenta, é o seu refúgio, e qualquer vontade de prazer, né, é o seu refúgio. Se refugia no instinto sexual. E é onde a gente lembra da peça de Shakespeare, Romeu e Julieta, que o Frei uma hora diz pro Romeu, assim, essas delícias violentas têm finais violentos. Essa frase ficou famosa na série Westworld, quando é um mundo de realizações de desejos, e uma hora o pessoal utilizava isso, né? Esses prazeres violentos, né? Esses deleites violentos têm finais violentos. Você se entrega de forma muito violenta para as coisas, acaba claramente
gerando para você um final violento. Né? Agora, toda essa inflação de sexualidade, essa inflação de diversões baratas acaba tirando dela o seu valor. Então, a pessoa ela tem uma tendência a esse perder-se facilmente, porque não conseguiu conectar aqueles 3 fatores da vida, que é encontrar o sentido, né, na sua obra, naquilo que ele faz, naquilo que ele pode contribuir, naquilo que ele pode retirar, retirar não, instalar na realidade aquilo que ele pode fazer. Ele não consegue um sentido no amor por alguém, seja familiar, seja amigos, etc., amor por uma esposa, e ele não consegue encontrar um sentido na relação com Deus. Então, um indivíduo que perde esse panorama, igual muitos que a gente encontra no nosso cotidiano, são pessoas que, às vezes, são pessoas até boas, bem intencionadas e tudo, mas o que falta nela é isso. Se elas perderem o chão hoje, o que elas vão fazer? Às vezes você encontra ali altos eruditos, altos catedráticos, que se acontecer de alguém refutar a tese de doutorado do cara, o cara fica sem ter o que fazer da vida. A pessoa ela é incapaz, inclusive, de aceitar uma realidade clara, desde que contrarie o pensamento dela. Enquanto nós vamos encontrar pessoas que têm funções muito práticas no seu cotidiano, que têm um sentido da vida muito bem entendido, porque é relacionado com esses pontos principais que eu mencionei, né? O fazer algo, o amar alguém, o relacionar-se com Deus. Então, o que vem a ser esse sentido da vida? É algo que você encontra e que te realiza, que te faz ser uma pessoa por completo. É uma obra que você cria, são pessoas com quem você se vivencia, a sua relação com Deus. E para encontrar esse sentido, é necessário um bom conhecimento de si, porque essa compreensão pessoal, essa compreensão do eu, faz com que as relações que você cria junto ao seu meio, o que diria o Ortega, são as relações que você cria com suas circunstâncias, e a forma como você lida com elas, que vai auxiliar na compreensão do que é o sentido da sua própria vida. Não cabe, por exemplo, usar aqui o Luiz de exemplo, não cabe ao Luiz dizer ao Gustavo o sentido da vida dele. Não, mas poderia ser uma ferramenta de ajuda, né, na conversa entre os dois. O Gustavo tiraria para ele algo importante que poderia iluminar questões que ele não percebe. E, às vezes, o Luiz disse uma coisa, ele vai fazer o contrário, mas faz com muita certeza, porque ele está com consciência daquilo. Onde ele vai escutar algumas conversas, né, diálogos com amigos, e vai te falar, não, isso aqui não é para mim. Agora, o próprio Gustavo, ele vai ter essa consciência de que, olha, eu sou dessa forma, eu consigo lidar muito bem com isso, a minha situação, o meu temperamento é esse, a minha resposta a tais coisas é essa, então eu posso seguir isso aqui na minha vida, é isso que eu tenho que fazer. Então, pensemos aqui, compreender, né, a si, entender o mundo que nós estamos, ou seja, nós precisamos fazer algo, mas eu só posso fazer algo a partir daquilo que eu tenho aqui, os meus meios, e, é claro, dos meus meios, eu posso construir algo aqui com isso para chegar em outro lugar, aos poucos, gradativo, né? Compreendendo, então, os meus meios, eu vou encontrar esses pontos de realização, esses pontos que significam a vida. E depois dessa exposição, como eu comecei perguntando, eu volto aqui ainda a algumas outras perguntas para encerrar. Primeira, você tem um conhecimento de si
que permite encontrar isso que te dá sentido. E, retomando a fala do início, o que é o sentido da sua vida? Você está vivendo por quê? Você faz o quê? E na análise do Frankl, já deu para perceber o que é importante numa vida humana. Encontrar essa realização, esse conjunto de realizações. É possível encontrar isso na sua situação, na sua circunstância? É isso. Muito bom, Tobias. Porra, você me fez pensar um monte de coisa, um monte de aspecto do Frankl que eu nunca tinha, na verdade, complementado com outras coisas. Por exemplo, como o Frankl ele era aberto, como você diz, né, a escutar a si mesmo, né? Também pode-se dizer porque assim, parece que você jogou uma informação que eu não sabia, que o Frankl cuidava de mulheres que queriam cometer suicídio, né? Uhum. E você vê, e tem também aquela história da pedra, né? Que o Frankl estava em dúvida se ele mudava de país ou não, e os pais deles eram dependentes dele, e ele acha uma pedra com o mandamento honre pai e mãe, né? Uhum. Aí nisso ele vê uma mensagem de Deus para ele se manter lá, e com isso ele foi preso na campo de concentração. E dá para ver que o Frankl ele se conhecia muito bem, e como Deus vai moldando esse sentido ou vocação, né? Uhum. Que se perdeu, que vai se moldando para esse final, que vai ser essa experiência que ele vai ter terrível, mas que vai ser o trabalho dele e que vai ajudar pessoas depois dele a buscar o seu próprio sentido, passando pelo seu próprio campo de concentração, né? Uhum. E como que isso vai inspirar a gente a achar a nossa vocação, sendo que tem um cara igual a ele que passou, como você falou, uma das maiores desgraças desse século agora, né? E outro cara que eu também vejo muito parecido, assim, que também é um psicólogo famoso, né? Que é o Jordan Peterson, né? As coisas que ele falava sobre se conhecer, sobre ter responsabilidade, sobre buscar a vida de uma forma mais séria, homem, você servir, se entregar, isso porque ele nem é cristão, né? E você vê que ele passa um perrengue verdadeiro também, que é o câncer da esposa dele, né? E como ele conseguiu passar disso tudo, né? Então, eu acho o Peterson e o Frankl uma boa forma da gente poder se inspirar em como a gente... O Peterson, no campo de concentração dele, vamos dizer que é a doença da esposa, né? Como ele conseguiu passar por isso. E o próprio grande Viktor Frankl, né? Cara, o exemplo do Jordan Peterson é engraçado, porque o Jordan Peterson ele vai entrar... O Frankl teve, vamos colocar assim, o campo onde o Frankl batalhou foi um campo muito amplo para tratar de uma coisa muito pessoal, seria o ser humano, né? Em si, a pessoa em específico. E ele tratava de grandes problemas da humanidade naquele tempo, e que eram assim catastróficos, porque eram visivelmente catastróficos. Ninguém vai reclamar que o nazismo foi ruim, e ninguém reclama que existiram os campos de concentração na Rússia. Ninguém pode dizer que não. Apesar de ter uma galerinha do bem aí que idolatra o Stalin e acha que aquilo lá, né, não foi nada demais. Só que era gritante, né, com o que o Frankl falava. E coadunava a voz do Frankl, a voz do Alexander Solzhenitsyn, do padre Nicolai Steinhardt, da Romênia. Uma galera que falava contra esses grandes sistemas totalitários e ideológicos. O Jordan Peterson ele já luta contra uma coisa que é mais sensível. Ele luta contra um terrorismo, um totalitarismo que se faz de bonzinho ainda e disfarça muito de ser coisa legal, que é o politicamente correto, né? A luta dele é uma luta
contra algo muito sensível. Então, ele é visto de uma forma muito negativa por muita gente. Enquanto o Frankl... E muita gente acha que ele é conservador, né? A gente acha que ele é conservador, não é, né? Quando você vai a fundo dele, você ele é, no máximo, ele é um liberal clássico, assim, sabe? Sim, o mais positivo dele. Mas aí é o que acontece. O Frankl, ele tem uma aprovação maior, digamos assim, e se alguém falar mal dele, você joga a cartada, ele era judeu, esteve no campo de concentração. Aí a pessoa já fica assim de falar dele. E se você fala alguma coisa do Jordan Peterson, o Jordan Peterson é um misógino, é um machista, é um nazista, é um taxista, é um uberista. Né? Existe uma dificuldade O Jordan Peterson, hoje, ele passa um calvário muito grande. As pessoas que o perseguem somado ao problema pessoal, né? A vida dele, como está, a esposa dele e tudo mais. Teve muito doente, né? Quase ele se internou, né? Ele se internou na rehab de tanto tomar remédio, né? O bicho não aguentou a doença da esposa, né? Uhum. Mas é muito interessante, cara. E eu vou abrir para perguntas. Se quiser fazer um comentário, alguma coisa, perguntar uma coisa pro Tobias. Marlon, sei que tem coisa Marlon interessante. Eu não tenho um alô para ele. Pois é. Eu mutei o Marlon aqui para ele chegar atrasado, safado aí. Já desmutei, já. Matheus, Léo? Eu tenho pergunta. Boa. Cara, na verdade é o seguinte, eu acho que daqui eu sou a ralé, então eu mal conheço o Viktor Frankl. Hashtag somos todos ralé. Então, obrigado por compartilhar aí esse conhecimento, Tobias, e os demais que quiserem compartilhar também, com certeza vai agregar bastante. Mas o que mais me chamou a atenção aí na fala do Tobias é a respeito do que ele falou, que hoje, não tem realidade mais próxima de cada um de nós do que a gente enxergar não somente nas pessoas, mas em nós mesmos, muitas vezes na vida, essa falta de sentido. Eu conversava sobre isso com o Marlon e muitas vezes, até antes de conhecê-los melhor, conversei muito com o Luiz também, da gente perceber que com muita frequência, aliás, pelo menos assim, falando particularmente, né, com uma frequência maior que a que eu gostaria de sentir isso, sabe? De ver uma coisa... às vezes a minha vida parece que está extremamente direcionada a tal negócio assim, tá checkmate aqui, eu já sei para onde eu vou, já sei de onde eu vim, já sei para que eu estou aqui nessa terra, mas de repente você se perde, assim como Pedro se afundando nas águas, né? Então, eu queria que você discorresse um pouco mais, se for possível aí, só para um entendimento maior a respeito das causas disso, né? E como que você orientaria uma pessoa? Claro que a gente, né, tem fé e a gente conta com a graça de Deus e também com essas oportunidades de conversa com pessoas boas e maduras, né, que acabam fazendo a gente voltar para o eixo mais rápido, né? Mas eu fico imaginando uma pessoa que não tem essa oportunidade, que ela é acometida por crises. Imagina um cara de 40 anos de idade passar por isso, cara. Você fica pensando, 40 anos de idade, 50 anos de idade, o cara com essas perguntas ainda, né, de crises existenciais. Então, eu queria que você mostrasse um pouco mais, assim, dessas causas e o que você recomendaria, né, para pessoas saírem dentro de uma situação dessa. Eu queria fazer uma pergunta para agregar essa pergunta do Matheus aí, que é uma pergunta que eu tenho um pouco perene, apesar que eu finjo que ela não existe, entendeu? Que é o seguinte, porque eu peguei só pela metade também, mas o Viktor Frankl certamente vai entrar nisso, porque ele quis estudar a pessoa, né, como um todo, que é onde que quebra a questão entre quem sou eu, quem eu percebo que eu sou, daquilo que eu fui criado para ser, porque existe esse choque, né? Por exemplo, eu venho de uma cultura de que simplesmente existia para mim, eu passei a gostar daquilo que era o mais comum para mim, me envolvi com tudo aquilo, e a primeira vez que eu tive chance de pensar se aquilo lá era ou não justamente o que eu queria, eu já estava quase chegando
35, 36 anos de idade, quando eu comecei pela primeira vez a pensar se eu era aquilo lá que eu me tornei, ou eu simplesmente sou fruto de um bolo que foi me levando até aquele ponto, sem eu nem perceber exatamente até que ponto eu fiz aquelas escolhas. Existe essa noia, né? Na mente de muitas pessoas, talvez. Eu não estou doido, alguma coisa assim. Boa, excelente complemento aí, Marlon. Cara, eu vou tentar a origem das crises, né? Vou tentar fazer uma experiência, uma tentativa de explicação da seguinte maneira. Vai para casa, Nós temos vamos colocar assim, um processo de formação, e esse processo de formação ele necessariamente precisa de algumas rupturas. Por quê? Para nos formar, a gente vai precisar claramente fazer escolhas. E o fazer escolhas é claramente deixar de ter algo. Se eu escolho ficar aqui conversando com vocês nesse determinado momento, eu não vou na casa de um colega que teria me chamado, será para fumar um cachimbo com ele. Então, todo o processo de formação da pessoa, ela é necessariamente escolha. Viver é fazer escolhas a todo momento. Nós estamos escolhendo a todo instante. E uma escolha é claramente uma ausência, né? Mesmo que não seja uma ausência perpétua, como perder essa confraternização na casa de um colega, ela é uma ausência, pelo menos, temporal, que eu não poderei estar com eles nesse exato momento. Sim. Todo esse campo de escolhas, ele vai me gerar uma responsabilidade, né? É uma dificuldade muito grande que temos vou voltar aqui a usar um termo do Ortega, porque a gente nesse período que vivemos, nós somos homens mimados. Tipo filhinho de papai, assim. Pode fazer tudo. Não consegue escutar um não. Vivem dizendo que, você pode fazer tudo. Você é o que você quiser ser. Tá? Mas é claro que nisso daí, nesse quiser ser, você é o que você quiser ser dentro de possibilidades. Mas ninguém diz para nós que existem esses limites. Então, onde está a origem das crises? Podemos pensar que, se a falta de sentido é uma falta de entendimento pessoal, é uma falta, então, de um desenvolvimento, de uma maturidade pessoal, a origem das crises. Por quê? Quando você é adolescente, tudo bem melhor dizendo, quando você é criança, tudo bem uma criança espernear porque quer fazer, que não quer cumprir com suas obrigações, quer ter tudo de uma vez, né? Ela não consegue ter ainda a cabeça de que uma escolha remete a uma perda. Né? Então, escolher entre você quer de Natal, sei lá, a casinha da Barbie ou o vestido da Cinderela. Né? É um ou. Ela vai falar que é os dois. Né? A criança tem isso. Então, é incompreensível lidarmos com crianças que tenham essa reação. Agora, o segundo ponto é que quando é um adolescente, e o adolescente ele não consegue ser frustrado porque não gostaram de alguma coisa que ele fez. Jogou uma tinta numa tela branca, ela falou, isso aqui é minha arte. Você fala assim, mano, isso é horrível. Isso é uma coisa que o macaco faz, né? E arte como expressão da cultura humana, então o que o macaco faz não é arte, o que você fez também não é, porque isso daí foi só uma diarreia sensitiva sua, cara. Não? Um adolescente não entender uma determinada frustração, a gente consegue compreender, porque é adolescente, jovem pensa, só faz merda. Jovem tem uma tendência natural a fazer merda. Então a gente entende que o adolescente não consiga aceitar uma rejeição. Agora, se ele for bem formado, quando ele sair da adolescência, ele já vai ter uma outra preocupação muito maior do que ser aceito, do que todo mundo gostar dele. Ele vai ter uma preocupação em fazer alguma coisa que dê resultado prático. Seja
Ó, ele entrou na vida adulta, saiu de casa, ele tem que se manter sua casa, mesmo que ele esteja sozinho, manter sua casa, ter um trabalho que lhe sustente e que ele possa ter algum lazer. Isso é um cara que chegou ali, saiu da adolescência e começou a vida. Tá ali estudando, trabalhando e corre. Quer dizer, é um processo de formação, um processo de amadurecimento. Então, as crises se instalam onde nisso daí? A pessoa ela não conseguiu se entender nesse caminho. Por quê? Porque nós encontramos pessoas de 20, 30 anos, chega até os 40, como o Matheus comentou, que ela não consegue entender o problema da escolha, que se ela escolhe uma coisa, ela não pode ter outra. Que se ela toma uma atitude hoje, essa atitude tem um efeito e ela tem que arcar com esse efeito dessa atitude. É um processo de amadurecimento e de conhecimento da própria dinâmica da vida, que é dramática o tempo inteiro, é escolha. Então, uma falta no processo de amadurecimento vai gerar necessariamente uma crise existencial futura. Ficou inteligível assim? Tá, mas deixa eu questionar isso aí quando eu falo que... eu vou chegar na sua parte ainda, Marlon. Ah, tá. Então essa é sobre outra parte? Engas. Só outra parte. Então vai. Então, beleza. Nesse processo de amadurecimento, né, nós vamos encontrando situações que vão indicando para nós caminhos. E são vários, né? São várias possibilidades. E nós vamos escolhendo. Escolhemos por quê? Às vezes nós escolhemos por um conhecimento, vamos dizer assim, um conhecimento sobre nós daquele momento. Então, hoje, eu não escolho fazer um doutorado, vou dar um exemplo, não escolho fazer um doutorado, porque eu não teria um projeto que seria satisfatório desenvolver durante alguns longos anos, que ia me tomar muito. Então, não farei. Agora, isso pode vir a mudar daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, porque a minha própria pessoa encontrou alguma coisa que vale a pena se debruçar durante alguns bons anos para ser desenvolvida. Né? Quer dizer, quem eu sou? É o processo de, vamos dizer assim, solidificação, de lapidação de vários pontos que nós temos. E, às vezes, agora vem aqui uma situação interessante. A gente coloca um pensamento que eu estou aqui hoje, mas eu sou o que era para eu ter sido, que é a sua pergunta. Né? Onde a gente encontra isso daí? Ela tem um elemento, o Viktor Frankl trata isso, o Louis Lavelle também trata disso, Ortega também trata disso, que é o fator vocacional. Eu faço, né, a vocação, eu gosto de sintetizar o elemento da vocação no trechozinho do Lavelle. Vocação é aquilo que eu faço no mundo que ninguém fará para mim. É o meu sinal, é a minha marca no universo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma coisa mais simples, desde a minha vocação, vamos colocar aqui a minha vocação matrimonial, até a minha vocação para a santidade. Se eu for santo, igual aquele caso que a gente discutia lá, né, no grupo, aqueles vários santos específicos, cada um em uma situação muito específica, mas a relação dele com Cristo era o comum. Quer dizer, uma realização de algo. No caso do Frankl, seria realiza-se a relação com Deus ali naquele momento. O que acontece? Quem eu sou, o que eu sou, para o que eu fui criado a ser, é necessariamente, onde isso se encontra, é na vocação. Por quê? Na vocação você despende muito esforço, mas muito esforço. Né? E ela vai ter um resultado. Suponhamos na vocação ainda matrimonial, o resultado será um lar com uma certa harmonia, né? Sempre quando tem muita gente morando junto, não vai ter 100% de harmonia o tempo inteiro, não é o paraíso, é um lar, mas existe uma harmonia, existem pessoas que estão ali convivendo muito bem, uma alimentando existencialmente a outra,
alimentando o sentido da outra a partir das suas peculiaridades. Então, o primeiro ponto é, nesse quem eu sou, com quem eu deveria ser, uma vocação já se encontrou, que seria a da vida matrimonial. Outra vocação, outro quem eu sou, e que também poderia se encontrar com o que eu fui criado para ser, é o ente, uma pessoa racional. Quer dizer, eu tenho uma inquietação pessoal, né, que é o espanto, eu tenho esse espanto me leva a uma curiosidade, me mostra o desejo de conhecer. É o básico do processo de conhecimento que a filosofia coloca, né? Seria a perocalia, né? Ou seja, aquilo é belo, me espantou, chamou a minha atenção, vou conhecer. Outro ponto do quem eu sou hoje, aquilo que eu fui criado para ser, alguém que conhece, ser racional. Então, encontramos aí outros pontos. Agora, nesse meio do caminho, em um determinado momento, poderia eu não ter conhecido algo, ter visto, ter passado, assim, e eu nem faria questão de lidar com aquilo. Mas os moldes que foram surgindo, de acordo com as minhas escolhas, acabaram me levando a um determinado momento que eu falei, olha, ou eu vou ficar sabendo, ou eu vou conhecer isso daqui, ou vai ficar faltando alguma coisa, né? É um insight que eu vou usar um exemplo pessoal aqui, me perdoe a falta de outra coisa melhor para colocar, mas foi quando, em determinado dia, eu comecei a prestar atenção em algumas pessoas conversando de alguns assuntos, especificamente alguns temas filosóficos, eles estavam na faculdade, eles falavam de temas filosóficos, e eu falei assim, eu não entendo. Né? Para mim era importante só um determinado campo e eu não entendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entender isso. Uma parte onde eu dei vamos dizer assim, eu dei um giro em alguns interesses e me direcionei para entender aquilo que falavam e eu não entendia. Ao ponto de ter mudado, inclusive, a minha perspectiva de nunca mais fazer uma graduação, eu acabei fazendo uma segunda graduação. Aquela coisa, aquele outro exemplo que eu dei do doutorado também caberia aqui, né? Uma coisa que eu não vislumbro, mas posso vir a fazer. Uma coisa que eu não vislumbrava fazer há alguns anos atrás, acabou que eu fiz. Né? Então, assim, o que eu sou hoje, ele ainda não está pronto. E o que eu vou entender, essa minha relação do que eu sou com o que eu fui criado para ser, a partir do critério da vocação. Porque a vocação, ela cumpre essa minha marca no próprio universo. Tobias, eu estava lembrando de uma aula do Olavo, não sei se vai ajudar, mas, por exemplo, a vocação, como qualquer outro tipo de vocação, né, é um chamado, né? E como é que a gente vai discernir essa vocação? A gente vai escutar esse chamado perante algum certo tempo, ou no tempo de oração, ou durante o dia, esse chamado de Deus para aquilo que ele está nos convidando, né? Então, por exemplo, eu acho interessante, por exemplo, a gente vai até essa idade que o Marlon falou, 35 anos, eu não sei tal, não sei o que é. O Olavo falava que geralmente nessa idade, aos 40 anos, que a gente vai começar ou a entender com mais profundidade qual é a nossa vocação, ou vai se frustrar. Depende do cara até onde ele chegou, né? Nessa caminhada de compreender a vocação dele. Eu, de uma forma muito débil, muito simples e limitada que eu tenho, eu gosto de tentar procurar e perceber dentro do meu dia, da minha experiência que eu tive nesses míseros 26 anos de idade, o que eu tenho de facilidade em mim, tipo assim, o que eu faria de graça, o que eu faço que é algo que é custoso para outras pessoas e para mim não é. E a partir daí tentar achar uma possível
vocação daqui a uns anos. Não sei se vai ser isso, mas pode ser algo que vai me trilhar, e enquanto eu estou daqui para lá, eu pensando nisso, provavelmente eu posso chegar numa conclusão mais fácil e mais rápida. Mas lá para frente, né? Agora que a gente tem é só indícios. Agora um exemplo concreto. Eu sempre tive muita facilidade para agir em certas situações extremas, assim, sequestro que eu tive com a Bruna, situações, um exemplo que ocorreu recentemente, o cara que roubou o comunhão, eu simplesmente saí correndo atrás do cara no começo desse ano. Eu sempre fui muito assim explosivo para fazer as coisas assim. E numa conversa na virada de ano com o meu tio, minha mãe comentou algo. A história era o seguinte: meu tio estava fazendo um serviço, aí enquanto ele estava procurando a casa para esse serviço, uma mulher saiu gritando. E aí, a filha dela pequena tinha caído na piscina, ela tinha se afogado, e a criança estava afogada, né, do lado de fora, não estava respirando direito e tal. E o meu tio falou que ele é um cara que parou muito para pensar antes de fazer. Ele pensou muito, ele não consegue agir. Aí minha mãe comentou, tipo assim, no Luiz é diferente, o Luiz ele vai e explode, sabe? Ele vai e faz. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, pô, eu sou desse jeito mesmo e tal, e fiquei pensando o que isso significava, né? O que poderia ser, que tem dentro da minha personalidade, assim. Aí eu cheguei a uma conclusão de uma possibilidade até de um possível emprego que se encaixe. Essa característica é minha, para que no futuro possa ser um indício de vocação, que eu não sei o que é. Mas entende? O que eu estou falando é pegar esses pequenos elementos para no futuro, para meus 30, 40 anos, poder achar o que é. Seria isso uma ajuda de resposta para o Matheus e para o Maio? Não sei. Não é muita viagem, nada a ver. Excelente. Excelente. A vocação é sempre uma coisa que você faz justamente sem dificuldade. Sem dificuldade não. Você faz mesmo com dificuldade, mas tem bom resultado. O Wellington ele falava muito disso. Ele falava assim, o que você faria de graça? Uhum. O que você faria de graça? Tipo assim, algo que poderia até atrapalhar algumas coisas da sua vida, mas você não gostaria de deixar de fazer aquilo, entendeu? Uhum. Isso pode ser um indício de vocação, né? Você fazer muito bem depois. Você falou que não tenha dificuldades, mas existe algo que como mas se... o resultado é bom. É muito esforço que você desprende para um bom resultado. Existe uma falha, né, onde você pode ver que não é necessariamente a vocação, é quando você tem um grande esforço empregado sem resultado. Aí pode ter alguma coisa errada. Talvez seja circunstâncias e tudo mais, né? Por exemplo, uma pessoa tem falta de vocação de sacerdócio, mas um exemplo, inclusive, de um padre aqui. O cara ele tem uma clara vocação de sacerdócio, mas toda paróquia que o padre vai, aparece uma mulher do nada, mais uma mulher que fica em cima dele, dá traia, para raio. Aí eu coloco. Muitas coisas, sempre tem. E engraçado você falar de um padre, porque a gente consegue ver também na vida dos padres essa vocação sendo cumprida. Porque tem essa vocação matrimonial, sacerdotal, e a vocação geral, vamos dizer assim, né? E isso é muito dependente da outra, ao meu ver, pelo menos. Por exemplo, a gente tem homens aí grandiosos que conseguiram fazer essa vocação no meio do mundo, sabe? Não sei, São Tomás More. E você também tem padres que a vocação dele não se limitava à vocação sacerdotal, mas eles tiveram conquistas gigantescas em cima disso. Por exemplo,
o Zé Maria Escrivá, criar Opus Dei, tem essa vocação que muda. Eu preciso ser um padre, normal. Mas ele tinha essa vocação maior, que era o Opus Dei. O São Maximiliano Maria Kolbe construir a Milícia da Imaculada, o jornal, né, de Nossa Senhora, evangelizar o Japão, né? E isso, todos esses, entendeu? Então, aos que têm dúvida de vocação, eu tenho a impressão que vocação sacerdotal ou matrimonial é só um caminho para aquilo. Não vai ser nunca o final, né? Isso não vai ser o final. Mas vai ser um caminho para quando você for mais velho, você descobrir o que é. Mesmo padres que não tiveram, assim, essa obra, digamos, tipo o Cura d'Ars, por exemplo, que foi uma coisa bem local, mas ele focou tanto nos meandros da vocação dele que virou esse aspecto universal, né? Sim, é verdade. Exatamente. É verdade. A vocação dele é farol mesmo daquele lugarzinho da França, farol do mundo. Outro detalhe interessante, essa dificuldade para se ver a vocação, é no caso do padre do romance, o Jorge Fernando, Diário de um Padre de Aldeia. Ele vai para um lugar, tipo a Ars do só que ele não tem uma resposta positiva como tem o Cura d'Ars. Ele vai se mesmando por não conseguir chegar às pessoas, vai se mesmando até chegar de adoecer. Doença psicossomática, né? Uma neurose noogênica, para usar o termo. Massa. Então, beleza. Então, se ninguém mais tiver pergunta, para fechar. Não, é porque o que eu queria desde o começo colocar uma variante que para mim dá uma desestruturada um pouco no que você falou, apesar que é bem absoluto. E se as minhas escolhas foram extremamente favoráveis, foram algo que me causaram extremo prazer? Você falou sobre essa escolha que faz você sempre perder algo, né? Mas as escolhas que eu fui levado a fazer foram sempre tão melhores do que o resto que parece que eu não estava sofrendo com o que eu perdia. E sempre as escolhas... Porque existe esse caso em que as escolhas... o que você perde não é nada perto daquilo que você decide. Para quem olha de fora pode ser um sofrimento, mas para você existe um prazer. Então você está sempre escolhendo baseado no tipo de prazer, na verdade. Mas isso não seria se o seu prazer tivesse entrelaçado com a sua vocação futura? Aí não seria isso? Sim, exatamente isso. O prazer, então, está relacionado com a vocação, imagino. Não entenda o perder sempre como algo negativo. Né? Não, mais pro, sei lá, vou para a África, vou para a África do Sul, não vou para a Namíbia. É algo bom, melhor. Vou para o país de Hamburgo, não vou para o país de Gales. Né? Então, assim, uma experiência. Agora, veja. Todas essas escolhas suas trouxeram a Luiz, você podia silenciar o seu áudio só para testar uma coisa? Tá dando uma interferência para mim. Vamos pensar da seguinte forma, né? Veja bem, todas as suas escolhas, elas foram boas, né? Todas as suas escolhas te trouxeram algo muito bom e você não se arrepende de nada. Uma boa... Né? Quando você para fazer essa análise, você está fazendo uma recapitulação da vida. Você chegou em um ponto que você olha e fala, eu vou analisar o que eu vivi. E você vai vendo, a partir de onde você está, aquele caminho que você fez. Quando a pessoa ela tem uma consciência muito grande dela mesma, ela sabe que cada um daqueles detalhes, ou, primeiro, foram muito bem pensados, como você colocou, o resultado dessa escolha, ou dois, ela se enxerga hoje de uma forma boa o suficiente para não querer, para não achar ruim nada do que passou por ela.
Vou dar um exemplo. Acho que a maioria aqui passou por isso, né? Tomar uns cacete bom dos pais, né? Porque aprontou. Eu ficar de castigo e tudo mais. Eu estava conversando com a minha esposa, contando para ela uns casos de época de escola e tal. Tinha uma amiga aqui em casa, a gente estava conversando, ela escutando assim, as coisas de uma forma absurda. Eu falei, ainda bem que eu tive os castigos depois que eu aprontei aquilo tudo que eu aprontei. Porque senão teria sido mais uma situação que eu achava que eu era o bonzão e hoje poderia estar muito diferente. Teve uma escolha que eu fiz em uma determinada época, porque eu demorei muito a entrar para a faculdade. Eu quis primeiro servir o exército e não deu certo. E eu fiquei muito frustrado à época que eu não consegui prestar o serviço militar. E hoje eu dou graças a Deus não ter prestado serviço militar. E da mesma forma... Engraçado, Tobias, só para complementar. Eu me arrependo de não ter listado. Tem um participante aqui, o Gu, que está aí conversando com a gente aí, ele foi comandos do Exército. Nossa Senhora! E aí ele ele me convidou muitas vezes na época e eu me arrependi. Eu me arrependi hoje eu me arrependo muito, assim, né? Lembrar do passado, que a gente não fez é algo que não é muito saudável, né? Mas se for algo pra parar, assim, falar assim, porra, devia ter entrado porque você não corra com o Gu, cara. Porque pelo menos o Gu era meu irmão, nós ia sofrer junto lá. É até bom, inclusive, quando tem essas ajudas. Agora, retomando, né? É um processo, essa recapitulação da vida, né? Quando você tem uma boa consciência de quem você é, né? Quem eu sou, e olha para trás, então as boas decisões elas sempre vão ser reafirmadas. Foi muito bom ter feito isso, e até as ruins são significadas, né? Que bom que aconteceu isso, porque quebrou a minha cara e eu tive uma mudança de perspectiva, engrenei melhor nisso e acabei indo ali. Então, assim, eu acho que esse detalhe de olhar para a vida e falar assim, nossa, foi tudo muito bom, foi tudo muito agradável, e ainda bem que eu fiz essas escolhas que foram muito boas. É um sinal de consciência pessoal muito boa, né? De saber, assim, o que se tinha para ser feito, os melhores caminhos que eu tomei, de fato, foram os melhores, me trouxeram no futuro, né? Esse futuro que é de onde eu estou partindo da minha recapitulação, de onde que me trouxeram esse futuro, e que é um futuro satisfatório. E mesmo que o que você passou não tenha nada a ver, né, com hoje, né, que tá bom. Ou, por exemplo, eu dou graças a Deus que eu quebrei minha perna. Dou graças a Deus. Foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Léo, falar alguma coisa, Léo? Você tá só aí anotando que eu tô vendo com essa canetinha na mão aí. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Você falou aí que o Victor Frankl, ele fala muito sobre o sentido da vida, né? E eu ouvi uma coisa uma vez, do Matheus Mota Lima. Ele é fundador e professor do Instituto Borborema. Vocês estão me ouvindo bem? E ele falou... Deixa eu ativar meu som aqui, peraí. É do Luiz. E ele disse uma vez que, pra gente começar a pensar na vida, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sempre na morte. E aí, putz, eu vi esse negócio há muito tempo, esse negócio nunca saiu da minha cabeça, né? E a gente sabe que a gente vive num mundo que endeusa muito a vida, né? O prazer imediato. Você até citou o caso do hedonista aí, que busca como fim na vida dele apenas a obtenção de prazer. E aí eu fiquei pensando, né? O que o Victor Frankl fala sobre a questão da morte em si, né? Se ele vem falar alguma coisa. Claro, assim, o cara que estava dentro de um campo de concentração, ele tinha um conflito real ali da vida dele com a morte o tempo todo, né? Então, tudo que ele falou deve ter girado muito em torno, assim, ele deve ter ficado o tempo inteiro pensando, assim, né? Na morte. Deve ter ficado o tempo inteiro pensando nisso.
E eu quero saber o que ele falou a respeito disso. Uhum. Tentar colocar sobre a seguinte perspectiva. Acho que a primeira vez que eu parei para pensar na morte na minha vida, eu estava no ensino médio, eu tinha ali devia estar no primeiro ano do ensino médio, quando o professor falou da seguinte maneira: olha, o natural na vida é o filho ver o pai morrer, não o pai ver o filho morrer. Por quê? Porque é o mais velho que, de fato, vai chegar naturalmente na extinção da vida mais cedo. E quando o contrário acontece, é muito dolorido, que não era o esperado. Então, primeira vez que eu parei para pensar na morte, eu parei para pensar sobre essa perspectiva e foi interessante. Depois eu escutei não, eu estava lendo um livro de um cara extremamente não indicável, mas pior que eu ainda gosto desse cara, foi do Emile Cioran, e tem um trecho que ele comenta sobre a morte, ele faz alguma coisa mais ou menos nesse sentido, eu não lembro ipsis literis, mas era assim, quem nunca se desesperou pensando na própria morte, nunca se livrará do desespero de morrer. Coisa assim, se você não parou nenhum tempo para pensar assim, olha, e se eu morrer? Você nunca vai ser aquele tipo de pessoa assim que, quando você vai falar de um assunto relacionado à morte, a pessoa vira para a cruz credo, falar disso não, coisa feia. O cara fica com medo, né? O Covid não tá aí para mostrar aqui, isso. vamos mudar de assunto. Tá? É porque justamente não pensaram nessa naturalidade que é o fato da morte e como você vai enfrentar ele. O Viktor Frankl ele tinha aqueles 3 pontos para sustentar a vida dele. Então, assim, se ele viesse morrer, né, ele teria morrido tranquilo, porque ele restava ainda a consciência dele de que ele viveu a vida dele como ele deveria ter vivido. Ou seja, o ponto básico da morte é: se a sua vida teve sentido, a morte também ela é significada. É o fato de que o ponto final da sua vida, quando você de fato vai ser alguém, né? Porque até antes de você morrer, você pode ter uma mudança de 360 graus, extremamente consciente, você pode deixar de ser uma pessoa com possibilidades de salvação e começar a blasfemar. E ali é caixão e vela preta, né? Desce de tobogã para o inferno. Agora, você pode também, no momento da sua morte, fazer uma perfeita confissão de fé, né? E escutar do próprio Cristo que você estará no paraíso com ele, naquele mesmo dia. Então, a morte, ela põe esse ponto final. Ela é onde dá o molde da sua vida. Quem você foi vai ser dito quando contar a sua história e chegar nesse ponto final. Olha, o Gustavo, o Leonardo, o Marlon, eles são fechados, morreram. Ali está, vamos dizer assim, a obra finalizada. Agora, o que vai determinar esse caminho, essa história, vai ser como você viveu e em busca do que você viveu. Quanto mais sentido, quanto mais você conseguir preencher a sua vida de sentido, por menos universal, vamos dizer assim, por menos midiático, global, que possa ser a sua vida, você não precisa ser ali o Jordan Peterson, conhecido, afamado e tal, mas você é um sapateiro que criou ali bem seus filhos, né? E ao fim você vai encontrar uma série de pessoas que vão afirmar, não, ele
teve uma vida muito reta, conseguiu criar bem os filhos, deu a eles todas as oportunidades possíveis, era caridoso, amou bastante, é um homem bom. Morreu ali cercado pelos filhos, netos, bisnetos, viveu muito. Por quê? Porque a história dele foi criada dessa forma, foi traçada dentro desse parâmetro, preenchida com todos esses detalhes. Tivesse a morrer de um acidente, no meio dessa história, considerando que ele produzia, ele entendia esse sentido, produzia sempre alguma coisa para atender a essa vocação dele, era pai e trabalhador por excelência, né, o sapateiro, ou que o Jordan Peterson fosse assassinado hoje, vamos pensar assim, se ele morre agora, e amanhã a gente escuta lá, veio nas manchetes do jornal, matar no Jordan Peterson, você vai pensar no seguinte, aquela pessoa, ele construiu a vida dele inteira baseado no que ele tinha de consciência que era o papel dele, que era o dever dele e que ele deveria realizar. Então, assim, a morte, ela não é um elemento negativo, ela é um elemento presente a todo instante. Ela é um elemento que, por mais que as nossas ações não sejam para encontrar com ela daqui a 10 minutos, as nossas ações têm que ser, se eu encontrar com ela daqui a 2 minutos, o que eu fiz na minha vida tem que ter valido tudo que eu vivi até hoje. Ou, o que eu fiz na minha vida, nos meus últimos minutos, podem ter significado tudo o que eu vivi lá para trás. Ou seja, o pensar na morte é pensar sempre no preenchimento da vida. Enquanto a vida carece de sentido, a morte também vai ser uma morte completamente sem sentido. Né? Pega aí o pessoal que é, vamos dizer assim, midiático, esses cantores famosos, essa galera que morreu de overdose e tal. Quanto mais efêmero é o que eles fizeram, menos significado tem a vida deles, menos a gente vai se lembrar deles. Agora, quando pelo menos uma obra possa ser lembrada por alguma coisa que foi inovação que ele trouxe, vou dar um exemplo aqui do Jimi Hendrix, né? O Jimi Hendrix morreu de overdose. Já vê aí que ele tinha um problema de adicção, faz parte dos problemas das patologias do nosso tempo, né? Ser viciado e tal. Morreu de overdose por uso de uma, não sei se foi heroína ou LSD que tomou, enfim. E o que você lembra do Jimi Hendrix? Um exímio guitarrista. Ele tem uma obra consistente, que é uma obra de, vamos dizer, uma obra de mudança, né, no campo da música, que faz com que a vida dele pudesse ser colocada com o mínimo de sentido possível, por mais frágil que isso possa ser. Mas não foi tão efêmero, porque ele ainda conseguiu criar alguma coisa, trouxe alguma coisa para a realidade. Agora, se a gente pegar um último que morreu agora, aquele Ex-Temptation, não sei se é assim o nome do cara, que tinha o rosto tatuado e tal. Esse daí, cara, daqui a pouco ele vai ser esquecido. Por quê? Porque o que ele fez é uma coisa muito efêmera. Então, enquanto passar a moda daquele tipo de música, ele vai ser esquecido. Então, a morte dele, você vê justamente pelo ângulo da vida dele. A vida dele foi uma vida conturbada, uma vida que sustentava apenas nessa obtenção de prazeres, e a obra que ele fez é uma obra sem consistência. Ou seja, ele preencheu a história da vida dele de uma forma muito efêmera. Então, aqui, o campo da morte, né, que é o ponto final da nossa vida, ele é, para lembrar aqui do exercício que o Olavo pede, né, quando você vai começar a estudar, você pergunta assim, como alguém vai descrever você
se você tiver morrido, depois que você alcançou tudo na sua vida. Um exercício necrológico. Exercício interessantíssimo. Você vai parar para pensar assim, primeiro que tem pessoas que já se chocam na hora. Eu morto? Oh, não, fazer isso não, coisa absurda. Mas se ela vencer esse primeiro drama, né? Ela vai dizer, tá bom, morri, mas e aí? O que vão falar de mim quando eu morri? Aí ela fala assim, o que eu fiz? Né? Ou, o que eu quero fazer? O que eu quero deixar? O que eu vou cumprir? Né? Até chegar na morte. Todos esses campos são importantes. E a morte, ela é vamos dizer assim, os gregos tinham um termo que eu acho excelente, eu gosto muito, é até bonito, a kalos thanatos, né? A bela morte, que é aquela coisa meio do espartano. Você, hoje, a gente vai jantar no inferno. Tonight we dine in hell. A fala do Leônidas. Por quê? Porque para eles, a bela morte era cumprir a obrigação de vida deles. A obrigação de vida do espartano é morrer defendendo a cidade. Se o cidadão saiu para combater, é igual a Rainha Gorgo fala, soldado, volte com o seu escudo ou sobre ele. O espartano que chegasse em Esparta com ferimentos nas costas e não tivesse alguém para provar que ele foi atacado pelas costas, era considerado alguém que abandonou a parede de escudos e fugiu. E a vida dele perdia todo sentido. Ele sofreria uma completa aniquilação, né, da figura dele. A comunidade esqueceria e tudo mais. Agora, retomando aqui. Então, temos que procurar sempre essa bela morte. Eu morri por quê? Sei lá, cara, deu um infarto ali, morreu daquela forma mais assim, ordinária possível. Mas o que vão contar da sua vida até aquele momento ordinário? O que você deixou? O que você fazia? Como você preencheu a sua vida? Essa é a perspectiva, que o sentido está dentro desse ponto, né? Até onde você se percebe como pessoa, toma uma consciência e resolve agir, até o momento da morte. Ou seja, um bom exame de consciência, né? Toda noite. Toda hora. Toda hora. Mais alguma coisa, pessoal? Porque tá ficando tarde. Está muito bom o papo. Tá rendendo mais do que eu esperava, graças a Deus. Mais algum comentário? Alguém? Tobias, você tem tempo também? Tem isso, né, Tobias? Tá tranquilo? Posso convidar alguém depois para a próxima? Eu estava só ouvindo e foi muito bom. Muito obrigado. Aí, ó. Ó o comando aí, falando. Vai. Matheus, o que você falou, Matheus? Se eu posso convidar alguém para o próximo. Pra quê? Pra falar ou pra assistir? Não, para assistir. Claro. Tô até me avisado, podia ter mandado. Não. Hoje foi meio que piloto aqui, eu também não sabia como É verdade, falar. foi piloto. Eu segurei nos convites também, mandei a galera mais próxima também pra... É que o Tobias fala uns heresia aí, né? Acho que queimar o Tobias ao vivo. Marlon, tudo certo, meu querido? Podemos encerrar? Tá top. Então tá bom, pessoal. Ó, que bom que vocês vieram. Embora, será? Não sei, o Gustavo acho que ele gravou, cara. Eu acho que ele gravou. Então, pessoal, quero agradecer imensamente o Sr. Tobias, nosso mestre, se dispôs a encarar esse desafio aí. Jorge, obrigado. Foi um prazer e uma honra. Obrigado a todo mundo que se dispôs a vir, ficar 2 horas aqui conversando, bom demais, todo mundo aprende um pouco, todo mundo compartilha. E eu acho que, assim, isso aqui que vai fazer diferença, né? Essa conversa, esse apostolado, essa troca de amizade aqui, cada um compartilhando um pouquinho para o crescimento espiritual da vida em todos os sentidos.
Beleza, pessoal? Vamos terminar com a Ave Maria. Tobias, puxa a Ave Maria, senhor convidado aí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa, cravo do Senhor, rogai por nós. Vamos com Deus, boa noite. Léo, até 5 horas da manhã, te vejo lá. Abraço. Meu Deus. Salve, guerreiros. Que é isso? 5 horas da matina. 5 horas da manhã, treinar na praça. Isso aí. Valeu, Tobias, hein? Até mais. Com Deus. Valeu, hein? Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Com Deus.